E agora nós vamos a mais uma entrevista. Vamos falar sobre os direitos das mulheres com câncer de mama. E o câncer de mama é o mais incidente em mulheres em todo o mundo, representando 24,2% do total de casos e com aproximadamente 2,1 milhão de casos novos. É a quinta causa de morte por câncer em geral, 626.679 óbitos, de acordo com o Instituto INCA do Câncer. E sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com Leonélia Pereira, que ela é advogada especialista em direito penal, ela é professora universitária, pesquisadora sobre mulheres e relações de gênero. Boa tarde, doutora Leonélia, seja muito bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde, Lilian, boa tarde, Julie. Agradeço pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês num dia tão importante. Isso mesmo, o prazer é nosso, doutora. E um feliz Dia das Mulheres para a doutora, né? É isso mesmo. Para todas nós, que prazer ser entrevistada por uma bancada de mulheres. Com certeza. Pois é, doutora. Falando de um assunto estritamente importante para nós mulheres também e também para os familiares das mulheres. Doutora, começando a nossa entrevista, a mulher que apresentou um câncer em estágio inicial, ela já tem todos os direitos assegurados? Que daqui a pouco eu quero que a senhora fale também sobre esses direitos. Olha só, não necessariamente ela já vai ter acesso a todos os direitos previstos em lei para as pessoas com câncer, porque o que é levado em conta é a situação que a pessoa se encontra, a situação clínica e a forma que ela trabalha. Então, o direito ao acesso a medicamentos de alto custo pelo SUS e o direito aos 3 dias de folga por ano para fazer exames de detecção da doença, sim, desde o início. Mas os direitos previdenciários, que a gente vai falar mais à frente, sobre auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, eles só vão ser concedidos se a pessoa estiver incapacitada de forma temporária ou definitiva para o trabalho, que só vai acontecer em fases sintomáticas mais avançadas da doença. Ou seja, doutora, a mulher que ela teve um diagnóstico de câncer, ela começa um tratamento, mas ela só vai poder entrar nesses direitos se ela ficar incapacitada para o trabalho? Exatamente, porque no caso do auxílio-doença, por exemplo, o direito ao benefício ele só vai ser reconhecido pelo INSS a partir do 16º dia de afastamento para o trabalho. Então, na fase inicial que a pessoa ainda está fazendo tratamentos iniciais, né, tomando medicação, ainda não fez cirurgia ou não está fazendo quimioterapia, ainda não vai fazer um afastamento do trabalho, então, nesse caso, ela permanece trabalhando, à medida que for necessário o afastamento, aí ela vai ser encaminhada para o INSS a partir do 16º dia para requerer o auxílio-doença. Mas no início, na fase inicial, como ainda não é uma fase sintomática da doença, não. Agora, a senhora comentou há pouco sobre os 3 dias de folga por ano, não é? Quem decide isso, sobre essas folgas? A paciente ou o empregador? Olha só, a previsão dos 3 dias de folga, ela é recente, inclusive, ela é uma previsão da Lei 13.767 de 2018, e ela permite que qualquer pessoa que esteja investigando a detecção do câncer, ela possa se ausentar do trabalho sem prejuízo do salário por até 3 dias a cada 12 meses. Então, não é o empregador que decide o dia, porque é a condição clínica da pessoa que vai dizer quando ela precisa se afastar do trabalho. E aí, como a pessoa vai comprovar que o afastamento naqueles 3 dias, não precisa ser os 3 dias de uma vez, né? Pode ser, hoje a pessoa precisou se afastar para fazer um exame, daqui 2 meses precisou novamente, são 3 dias a cada 12 meses. A comprovação é feita depois, com a apresentação de um atestado fornecido pelo laboratório ou pelo médico que a pessoa se consultou. Doutor, então vamos fazer vamos recapitular tudo que a senhora está falando. Quais são os direitos? A partir de que momento que ela também tem os direitos previdenciários? Passa uma sinopse de tudo isso em poucas palavras, de uma maneira clara, para quem está nos assistindo possa entender essa situação. Então, você está querendo saber em relação, por exemplo, ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. Nesses casos, a pessoa vai ter acesso ao auxílio-doença quando ela precisar ficar afastada do trabalho por um período superior a 15 dias. Por que superior a 15 dias? Porque os primeiros 15 dias, eles são cobertos pelo empregador e a partir do 16º dia a pessoa vai até o INSS. Aí, nesse caso específico, a pessoa não recebe o benefício imediatamente, ela vai solicitar no INSS, vai ter um processo administrativo e uma perícia, e a partir da confirmação dessa perícia, que a pessoa está incapacitada temporariamente para o trabalho, ela vai ter acesso ao benefício. Então, o prazo para essa concessão, ele
ele varia muito, porque depende bastante da demanda da agência que vai avaliar o pedido, mas o ideal é que ele aconteça dentro de até 30 dias. A compensação que a pessoa tem é que se o período de concessão demorar um pouco, no momento em que a pessoa tiver o benefício reconhecido pelo INSS, o direito a esse benefício, vai levar em conta a data que a pessoa deu entrada, então a pessoa vai receber retroativamente a data que foi feito o pedido. E quando a gente fala também, doutora, em fundo de garantia, né, PIS, PASEP, a pessoa que ela tem já um diagnóstico de câncer de mama avançado, ela tem esse direito? É importante destacar sempre que o que vai dar acesso, né, a esses direitos é justamente a fase sintomática da doença, né? Na fase inicial em que a pessoa ainda não está incapacitada para o trabalho, ela vai permanecer, né, trabalhando e vai ter acesso aí aos 3 dias de folga e eventuais atestados que cheguem até 15 dias. Se precisar se afastar, vai ter acesso a esse que eu já falei. E no caso do fundo de garantia, do PIS/PASEP, da mesma forma. Então, a pessoa foi diagnosticada e a partir do momento que ela está na fase sintomática da doença, ou seja, ela já está numa situação mais grave, ela precisou se afastar do trabalho, está com dificuldades financeiras, então ela vai ter acesso a sacar o FGTS. Ela pode ter acesso, inclusive, se o diagnóstico de câncer for de um dependente. Então, se for de um filho, por exemplo, a pessoa pode ter acesso também a esse saque do FGTS, que pode ser, inclusive, o saque pode ser integral. No caso do PIS/PASEP é a mesma coisa. Então, a pessoa teve o diagnóstico, está na fase sintomática, ou tem um dependente que está diagnosticado com a doença, ela pode fazer a retirada aí do saque do PIS ou do PASEP. E como funciona, no caso da mulher, doutora, que tem a cura, né? Ela foi curada, enfim, não tem mais nenhum traço do câncer. Como é que funciona? Esses benefícios, eles que foram adquiridos, como a senhora contou até agora, eles são retirados ou não? Como é que funciona isso? Tudo vai depender da condição em que a pessoa se encontra. Então, a cura é o que todo mundo quer, né? A pessoa se curou, graças a Deus. Mas tem pessoas que ficam, né, com limitações permanentes. Às vezes são limitações temporárias, às vezes são permanentes. E às vezes não fica nenhuma limitação. Então, a pessoa curada, ela só vai continuar recebendo os benefícios se a sua incapacidade para o trabalho persistir após a cura. Então, no caso do auxílio-doença, a pessoa pode requerer a prorrogação do benefício 15 dias antes do prazo que ele vai ser cessado, que ele vai ser cortado, e a prorrogação vai ser confirmada depois que a pessoa fizer uma nova perícia. E aí, se for considerado que a pessoa já tem condições de voltar ao trabalho, o benefício vai ser cessado. Mas, se a perícia concluir que ainda há incapacidade para o trabalho, mas ela é temporária, vai ser prorrogado o benefício. Se a incapacidade for permanente, aí pode haver a conversão desse auxílio-doença numa aposentadoria por invalidez, porque os danos causados pela doença, eles são, né, eternos e a pessoa não vai ter a sua capacidade laborativa de verdade novamente. Doutor, isso é uma curiosidade. Até agora a gente está falando de pessoas que têm registro em carteira, têm uma fonte de renda e que se socorre ao INSS. E uma mulher desempregada com um câncer já avançado, o governo, ele abraça ela, ele tem uma forma de ajudar, ele também dá esse auxílio ou não? No caso da pessoa desempregada, o que vai acontecer? Que os regimes da Previdência, em sua maioria, são contributivos, né? Se ela não preencher os critérios, não vai ter acesso a esses benefícios. No caso, por exemplo, de autônomas, de microempreendedores individuais, se recolher as contribuições, vai ter acesso também. Mas no caso da pessoa desempregada, se ela não preenche esses critérios, mas ela ficou com algum dano, fez a cirurgia, por exemplo, da mastectomia parcial ou total, ela ficou com uma limitação permanente, aí ela pode requerer, por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é o BPC, mas isso só depois, né? Durante o período do auxílio-doença, se ela não preencher os critérios, nem como contribuinte individual ou como integrante do regime geral, né, quem tem carteira assinada ou servidora pública, infelizmente não preenche os critérios para receber outros benefícios. No caso do BPC, tem que preencher os critérios da Lei 8742 de 93, que foi alterada o ano passado, inclusive por conta da pandemia, que considerou que a renda per capita, que era de 1/4 do salário mínimo por pessoa, passou a ser considerada metade do salário mínimo, por conta das dificuldades, né, em virtude da situação que a gente está passando agora. E aí, no caso do BPC, o que acontece? Ele é um benefício direcionado a pessoas
com deficiência que estão incapacitadas para o trabalho e para uma vida independente, ou para o idoso que não preencheu os critérios de outro regime previdenciário. Então, se a pessoa está desempregada, mas ela não contribuía e ela não preencheu nenhum desses requisitos para ter acesso a outros benefícios, se ela ficou com essa sequela, fez a mastectomia parcial ou total, ela pode requerer o BPC também, que é um benefício de um salário mínimo mensal. Então, a mulher precisa, além de estar nesse momento de fragilidade, também é preciso estar atenta aos seus direitos, e por isso que a gente traz a senhora aqui para contar também para quem está em casa e para essas mulheres que estão nos ouvindo. Falando ainda sobre questão de isenções e afins nos impostos, né? Eu tenho aqui também quem tem, as mulheres com câncer de mama, tem isenção de impostos no ICMS, IPI, IPVA, na compra de veículos adaptados. Como é que funciona? Todas as mulheres com câncer podem requerer esses descontos? Como é que funciona na prática? Olha só, na verdade nem é um direito só das mulheres com câncer de mama, né? Mas qualquer paciente com câncer, mas desde que ele comprove que tenha ficado com alguma sequela permanente, uma deficiência física que foi proveniente da doença, né? Então, vai ficar isento aí do ICMS, do IPI, do IPVA, para ter acesso a veículos adaptados. Então, a pessoa ficou com uma limitação física permanente, ou nos membros superiores ou inferiores, não tem como dirigir, ou perdeu a visão, ou ficou com alguma dificuldade de mobilidade, enfim, qualquer dificuldade que a pessoa tenha ficado de forma permanente, que impeça que ela venha a conduzir um veículo comum, vai dar direito a comprar um veículo com essa isenção. Então, vai depender do Estado, porque o IPI, quem regula é a legislação federal, mas o ICMS e o IPVA são os estados. Então, mas eu acredito que seja quase que unânime, pelo menos alguns que eu consegui verificar, aqui na Bahia, por exemplo, a isenção ela é garantida do ICMS e IPVA, mas limita o direito à aquisição de apenas um veículo, pelo que eu vi da legislação de São Paulo, da mesma forma. Então, tem direito à isenção, mas só pode adquirir um veículo por pessoa, já para evitar que alguém venha a se favorecer dessa possibilidade de comprar um carro adaptado de um valor mais acessível, já que é um direito, de fato, uma isenção garantida à pessoa que tem essa limitação por conta da deficiência física em decorrência dos agravos do câncer. Ô, doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre o câncer de mama e reconstrução mamária. Existe alguma lei que onera o poder público a dar essa cirurgia para a paciente que teve esse câncer ou não? Sim, sim. Inclusive, é bom a gente nem falar assim, onerar, porque fica parecendo que é uma coisa muito... como se não fosse um direito das mulheres, né? Mas, na verdade, é uma garantia em lei. A Lei 12.802 de 2013 garante que as mulheres vão ter direito à reconstrução mamária, mesmo que a mastectomia tenha sido parcial, garante através do SUS que ela possa realizar a cirurgia plástica da reparação mamária e da reconstrução, né, como se usa o termo adequado pela legislação da reconstrução da mama. Então, essa lei ela foi muito importante, essa de 2013, porque a legislação anterior ela não falava num prazo para a reconstrução mamária. E a Lei 12.802, de 2013, ela diz o seguinte, que se houver condições técnicas e clínicas no momento em que a mastectomia foi realizada, a cirurgia de reconstrução mamária já pode ser feita na sequência. Se não tiver condições naquele momento, ou porque o local onde a pessoa fez a cirurgia da mastectomia não tinha as condições adequadas do ponto de vista técnico, ou a condição clínica da paciente não era segura para fazer a reparação mamária naquele momento, ela pode ser feita posteriormente. Mas, de qualquer forma, a lei garante esse direito à reconstrução, né, ao implante de silicone para a reconstrução mamária após a mastectomia, seja parcial ou total. Perfeito, doutora Leonela Pereira, obrigada pela sua contribuição aqui no Jornal da Rede Alesp. Um bom dia para a senhora e feliz Dia das Mulheres novamente. Muito obrigada, parabéns a vocês. Parabéns a todas as mulheres de São Paulo, da Bahia e do Brasil por esse grande dia, que é um dia muito mais de reflexão, para que a gente pense no que vamos fazer nos outros 365 dias para garantir os direitos das mulheres no nosso país. Muito obrigada e um ótimo dia para vocês. Obrigada, doutora, e tenha uma boa tarde.